Olá amigos, bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui começando mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre seleção brasileira. A nossa seleção brasileira esteve no Catar agora recentemente e nunca foi tão badalada nos últimos anos como foi esse ano. Nós tínhamos o melhor elenco, o melhor time, nós tínhamos uma equipe candidatíssima ao título e nós tínhamos principalmente o caminho mais fácil para chegar pelo menos até as semifinais depois da primeira fase. Pegamos Coreia do Sul, goleamos nas oitavas de finais e aí tínhamos a Croácia, é uma seleção de segunda linha. Então seria fácil passar da Croácia, seria fácil ganhar da Croácia. Infelizmente a Copa do Mundo é uma competição muito cruel, porque não é como campeonatos de clubes que tem 2 jogos no mata-mata, é apenas um jogo. E uma seleção fraca acaba eliminando uma seleção mais forte depois de um jogo só. Então nós tivemos um empate, levamos um empate, né, na prorrogação, uma história que todo mundo conhece, e acabamos sendo eliminados pela seleção da Croácia. Já a Argentina, que foi a grande campeã, jogou à tarde, já colocou 2-0 logo sobre a Holanda e deixou empatar. Seria também muito criticada se tivesse perdido nos pênaltis. O detalhe daquele jogo foi os pênaltis. A seleção brasileira foi eliminada e a seleção da Argentina seguiu em frente. A seleção da Argentina ganhou por 3-0 da Croácia, enfrentando a França na grande final. Na grande final aconteceu mais ou menos a mesma coisa no jogo final, no jogo das quartas, e o que acontece? Também um empate na prorrogação. A diferença foi feita também nos pênaltis. Então, a diferença entre o Brasil e a Argentina é que o Brasil é uma seleção melhor que a Argentina, a seleção brasileira é melhor do que a seleção da França. A seleção brasileira tinha condição de ser campeã se não tivesse tropeçado contra a Croácia, e a seleção brasileira teria ganhado nas semifinais, na minha opinião, da Argentina, porque a seleção brasileira joga diferente, de maneira diferente, uma tática diferente, uma formação tática diferente, e contra a Argentina, e com certeza conseguiria ganhar relativamente no tempo normal do jogo contra a Argentina. A seleção francesa é uma seleção morta, né? Na minha opinião, uma seleção morta. Levou 2-0 logo numa final de Copa do Mundo, algo que é difícil da gente ver, e algo mais difícil ainda da gente ver é uma seleção levar um empate numa final de Copa do Mundo depois de estar ganhando por 2-0, depois levou um empate 2-0. Isso é muito raro de se ver, né? Na verdade, eu nunca vi isso, né? E ainda levou um empate numa prorrogação, já estava 1-0, né? Um gol de Messi, e aí teve aquele pênalti lá, levando, né, a final para decisão de pênaltis de novo. A seleção da Argentina teve com o jogo nas mãos logo nas quartas de finais, pois levou empate, coisa inaceitável. Só foi aceito porque a seleção da Argentina conseguiu ganhar nos pênaltis, fez a diferença nos pênaltis. A seleção argentina estava ganhando por 2-0 numa final de Copa do Mundo e levou o empate de uma seleção que estava apática, que estava sem jogar, estava irreconhecível para um jogo de final. Até o primeiro tempo e o início do segundo tempo estava irreconhecível ali, que a gente estava assistindo uma final de Copa, né? Mas a França chegou ao empate, levando o jogo assim para a prorrogação. Na prorrogação, o Messi fez um gol, fez 1-0 na prorrogação, fazendo aí uma soma total de 3-2 na prorrogação. Até acontecer aquele pênalti, faltando poucos minutos para terminar o jogo, aconteceu aquele pênalti, pegando fogo no jogo. O Mbappé fez o gol de pênalti, empatando de novo, excedendo o empate e levando o jogo para os pênaltis. Aí a seleção da Argentina fez a diferença novamente e conquistou o título. Se você for pensar direito, o Brasil foi muito criticado por ter levado um empate contra a Croácia numa prorrogação. Estava ganhando de 1-0 na prorrogação. Claro que tinha que ter ganhado no tempo normal, não ganhou, a bola não entrou, a Croácia não ameaçou, e aí numa infelicidade, né, o Neymar fez o gol, fazer o gol, numa infelicidade
veio o empate. E aí a decisão em pênaltis, o Brasil não teve triunfo, o Brasil não ganhou nos pênaltis. Por isso, muita falação sobre o empate, sobre segurar o jogo, sobre não deixar a seleção empatar. Mas o que dizer da Argentina? A seleção da Argentina levantou a taça, ok, tudo bem. Na verdade, estava ganhando de 2-0, deixou empatar numa final de Copa do Mundo e estava ganhando de 1-0 na prorrogação e deixou empatar. A diferença da Argentina foi unicamente e exclusivamente a decisão em pênalti, que ela triunfou nas duas decisões. E aí conseguiu assim levantar a taça do mundo. Só sei dizer que a Copa do Mundo é feita de detalhes e esses detalhes eles têm que ser levados em consideração, porque um detalhe de nada pode eliminar a seleção maior. É um jogo só, é só um jogo. E esse jogo, você tem que fazer tudo nesse jogo. Muitas vezes uma seleção fraca, ela acaba eliminando uma mais forte, porque ela consegue fazer um gol, ou até mesmo segurar um empate. E nos pênaltis, não tem forte, não tem fraca. Só tem o jogador e o goleiro que vai bater o pênalti. E aí a coisa muda totalmente. Não existe seleção fraca nem forte. E outra coisa, a seleção mais fraca, ela vai para a decisão de pênalti já com a sensação de dever cumprido. Vamos jogar tudo ou nada para isso, para ganharmos dessa seleção grande, eliminarmos e seguirmos em frente. Já a seleção grande, ela tem a obrigação de ganhar, ela se sente na obrigação de ganhar aquela decisão por pênaltis, já que não conseguiu ganhar de uma seleção relativamente pequena no tempo normal. Aí a pressão fica muito grande, o psicológico sobe lá para cima e as batidas de pênaltis ficam assim por conta de um jogador que vai totalmente nervoso. Ninguém sabe exatamente o que um jogador sente quando vai bater um pênalti, principalmente o pênalti decisivo numa Copa do Mundo, né? Isso aí fica difícil de explicar. Mas e você? Você acha que o ano de 2022 era o ano do Hexa? Você acha que a seleção da Argentina merecia ganhar a Copa do Mundo esse ano? Você acha que o Messi merecia uma Copa do Mundo? Eu acho que o Messi merecia uma Copa do Mundo, sim, mas a seleção inteira da Argentina não. Você acha também que outra seleção merecia mais do que a Argentina, além do Brasil? Você acha também que o Brasil vacilou, vacilou muito nessa Copa do Mundo, até mais do que a Argentina? Você acha que nas cobranças de pênalti o Brasil deveria ter começado diferente, ou até mesmo ter trocado o goleiro, colocado o Everton, por exemplo, sem clubismo, porque o Everton é bom de pênalti? Você faria o que numa situação dessas? Por exemplo, a seleção brasileira foi para a prorrogação. Na hora da prorrogação, será que o técnico não deveria ter mexido no time, ter colocado mais zagueiro, ter trocado o goleiro e ter começado de maneira diferente a decisão em pênalti? O que você acha? Deixa seu comentário, faça a sua análise, fala o que você acha, será muito bem-vindo. Já já postamos mais vídeos com mais temas e você é o nosso convidado especial para ficar com a gente aqui, comentando, debatendo com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo.